E os Alnitas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai comentar sobre o Monark novamente, porque o Monark ele não consegue, né? O Monark ele sempre fala uns absurdos, absurdíssimos. E dessa vez o Monark revelou uma coisa que me deixou muito surpreso e que inclusive iluminou um pouco as coisas pra gente entender por que ele foi banido. Recentemente o Monark foi banido do YouTube, ele perdeu todos os canais dele. E como eu disse no meu primeiro vídeo, muita gente ficou chateada com isso, porque muita gente tem aquele carinho emocional pelos vídeos antigos do Monark, lá da época que ele fazia Minecraft. E esses vídeos estavam online ainda. O Monark foi um dos primeiros youtubers de games do Brasil. E todos os vídeos que ele tinha com várias lendas do YouTube estavam lá. E esses vídeos se perderam, porque o Google foi lá e deletou tudo de uma vez por causa de algo que o Monark fez hoje. Isso é uma coisa que deixa a gente chateada aqui no YouTube, porque, vamos lá, eu tenho 10 anos de plataforma, e aí por causa de um errinho que eu fiz, eu perco todos esses 10 anos, não deveria ser assim. Talvez eu pudesse até ser proibido de postar e deleta os vídeos problemáticos, mas libera os outros para que as pessoas possam ver os outros vídeos, né? E não deletar tudo de uma vez. E nesse caso, ele fez parte da história do YouTube e tudo isso se perdeu por causa de uma treta mais recente, né? Que eu não vou dizer pra você que, tipo, não foi justo ou que ele não deveria ter tomado punição, porque, como eu disse, ele revelou umas informações que meio que elucidam um pouco o que aconteceu. Então vamos lá. O Monark revelou que ele tava ganhando dinheiro pra caramba, né? Tipo, ele tava ganhando muita grana, clã. Pra você ter ideia, o Monark, ele revelou que através... Lembrando que o Google, né, quando rolou aquela treta do Flow Podcast, desmonetizou o Flow e desmonetizou os canais do Monark também. Os canais do Monark, eu imagino que seja o Random Plays e talvez algum outro aí. Só que o Monark, ele criou canais de cortes, esses famosos canais dark, né, que a gente vê vários canais dark de postar cortes, vários canais dark que postam, sei lá, várias coisas de Reddit, né, em paradas assim. E esses canais, pelo visto, estão dando um dinheiro absurdo, tá rolando uma grana assim, tá chegando um caminhão de dinheiro para esses canais todo mês, e eu tô surpreso com isso. Na verdade, eu me sinto um pouco otário, porque eu fico me esforçando para produzir conteúdo, sendo que se eu pegar só um corte e postar no YouTube, vários cortes por dia, sei lá, uns 5 cortes por dia, talvez eu ganhe muito mais grana do que eu jamais imaginei na minha vida, porque o Monark, pra você ter ideia, ele tava ganhando 75 mil reais por mês com esta parada. Ele revelou que ele estava ganhando 15 mil dólares vezes 5. 15 mil dólares vezes 5, talvez seja um pouco menos, né? Porque é vezes 4,80 geralmente, que é aqui, 72 mil dólares. De 72 para 75 não faz tanta diferença assim, é muita grana, é mais dinheiro do que eu jamais imaginei na minha vida, assim, tipo, caindo no meu colo, sabe? Imagina o Monark tirando isso por mês. Então, o Monark tava burlando uma regra que o YouTube criou. O YouTube pegou e falou, olha, Monark, você vacilou aqui, a gente vai manter o seu canal, porque você teve história na plataforma, porém, a gente não vai mais monetizar o seu canal, a gente não vai mais monetizar o Flow Podcast. Aí o Monark saiu do Flow Podcast, teve uma luta lá, eles conseguiram reverter a monetização do Flow Podcast, mas o Monark ficou banido. Aí ele começou a criar esse novo Monark Talks aí, junto, se eu não me engano, com o cara do Talk Flow, né? Então o Talk Flow tava trabalhando junto com ele nesse caso. E postando os cortes também. E muitos desses cortes viralizaram pra caramba, de coisas absurdas que o Monark falou, inclusive que reverberaram na internet toda várias vezes. Por mais que o Monark não ganhava esses acessos diretamente, através desses cortes, que inclusive eram monetizados pra ele, ele ganhava muita grana, né? 75 mil reais, isso só no mês passado, né? Ele ganhou. Esse mês ele não vai ganhar nada. Mas mesmo assim, claro, é muita grana, sabe? É muita grana mesmo. Dá pra aposentar facilmente. Provavelmente o Monark já tá aposentado, né? E aí o Monark pegou, né, e perdeu isso. Por quê? Porque o YouTube deve ter visto, pô, a gente tirou a monetização porque você fez erros aí. E agora você tá querendo monetizar do mesmo jeito, então a gente vai banir você porque você quebrou as nossas regras. Aí ele virou uma pessoa não grata dentro do Google, né, dentro do YouTube. Então, assim como o Jay no caso, o Content, né, eu acho que muita gente conhece ele mais como Content do que Jay Nelson. Mas enfim, aí o Content também passou por uma situação dessa. O Content, ele tomou um banimento do YouTube. Aí ele criou um novo canal, monetizou esse canal, tava fazendo conteúdo. E aí ele fez outra coisa lá, né? E acabou sendo visto pelo YouTube. E o YouTube pegou e pensou, poxa, a gente deletou seu canal de 1 milhão. E aí você fez aqui de novo. Aí, bom, tchau. Aí eles resolveram banir todos os canais dele, basicamente. Entendeu? Então, o Google tomou essas decisões. Eu não concordo com essas decisões do Google. Eu não acho que o Google deveria banir uma pessoa permanentemente dessa forma. Eu acho que, como eu disse, poderia ter uma punição de tipo, ah, tá, você não pode postar mais, mas o seu conteúdo continua aberto porque ele faz parte da história da plataforma. Ou ter alguma forma de redenção, sei lá, deve existir isso. Por exemplo, o Jay mesmo, eu acho que ele merecia poder voltar, né? Eu acho que ele aprendeu as coisas ali que ele fez, ele gostaria de produzir conteúdo, ele vive pra isso, por que que ele não pode voltar, entendeu? Então eu acho que ele poderia ser liberado novamente aí pra fazer conteúdo. Mas sobre o Monark, vamos lá.
O Monark tá dizendo aí, falando que tá rolando uma perseguição e outras coisas mais nele, né? E aí agora eu faço uma pergunta pra você que é ANCAP, ou você que gosta dessas coisas de ANCAP. Cara, mano, o Google é uma empresa privada, correto? O Google, ele tá tomando a decisão de falar, olha, eu não quero que você fale sobre isso na minha plataforma. Aí todo mundo já sabia disso. Não adianta você falar que, eu não sabia que não podia falar sobre o partido do Bigodinho. Podia, mas você ia tomar restrição. Todo mundo sabe disso desde sempre. Desde que rolou aquela merda lá com aquele cara lá na floresta, sabe? O Logan Paul foi na floresta, enfim, aí deu uma merda generalizada no YouTube. É um dos casos mais míticos do YouTube. Desde então o YouTube começou a censurar pra caramba a plataforma. E esse tipo de coisa, de bigodinho, não pode ser dito aqui de forma alguma. O Monark tava bêbado, beleza, mas ele falou na internet e ele tomou punição por causa disso. Até aí tudo bem. O Google tomou essa decisão, certo? O Google é uma empresa privada. O Monark continuou usando o Google ali, tipo, de forma, sabe? O Google tinha proibido, mas ele continuou usando de outras formas, tipo, criou uma Smurf, aí eles descobriram, foram lá e nerfaram ele, né? Pegaram e baniram ele. E aí eu te pergunto, você acha que o Google deveria ser regulamentado, então? O governo devia chegar e falar pro Google que ele não pode fazer esse tipo de coisa? Então, é isso que deveria acontecer? Porque eu não sei qual seria outra saída se não pedir isso. Inclusive, muita gente está pedindo isso agora, que as redes sociais elas sejam regulamentadas, né? Que as redes sociais elas tenham limites do que elas possam fazer, de como elas possam censurar as pessoas que estão falando, os discursos políticos e outras coisas mais, né? E isso é o governo basicamente chegando e falando pro Google, ó, Google, essas regras suas aqui não servem mais não, é essas regras que a gente escreveu aqui. Pode falar do bigodinho, pode falar não sei o que, aqui é liberdade, é isso aí, é isso que tem que acontecer então. Porque, tipo assim, eu acho que é meio contraprodutivo pela própria ideologia, né, de falar que todas as empresas privadas deveriam tomar as decisões, que a gente deveria acabar com o governo. Mas se uma empresa privada não tem poder de decisão, embora que muitas pessoas vão citar, provavelmente devem estar escrevendo nos comentários agora nesse momento, que, Dark, mas veja bem, as empresas privadas, elas estão em conluio com o governo, porque existe ali uma gama Illuminati e estão perseguindo o Monark e outras coisas mais, né? Mas vamos lembrar que o Monark, ele só foi banido. Ele foi banido do Twitter e ele foi banido do YouTube também. Mas ele continua ainda existindo através dos canais de cortes. Então, é uma censura, mas não é uma censura de fato, porque o Monark continua falando. Se você for parar pra pensar assim na censura que acontecia antigamente, que você era espancado, rolava umas merdas assim, saca? Você era tirado da vida, né? Tiravam você do servidor, basicamente. O Monark só foi banido do YouTube. Ele pode ainda continuar existindo através de canais de cortes, porque vamos ser sinceros, como que o YouTube vai provar que um canal de corte é do Monark ou não? Entendeu? Ele pode até fazer um acordo com o Talkflow, né? Ele recebe parte da monetização do Talkflow referente aos vídeos dele. Bom, pode acontecer, visto que o Talkflow parece que era sócio do Monark Talks, mas eu não sei dizer. Aí o Monark meteu essa aqui lá no Twitter. Amigos judeus, estou começando a entender na pele um pouco o que vocês passaram na Segunda Guerra Mundial. Uma merda mesmo, hein? Espero que não sofrer os aspectos mais aterrorizantes e horrendos do seu povo passou, como prisão, tortura e assassinato. O Monark tá paranoico aqui, né? O Monark tá ficando maluco, mano. O Monark tá esquizofrênico aqui. Isso aqui não pode ser real. Não acredito que ele falou isso, na verdade. Porque não tem essa perseguição assim, dessa forma, entendeu? Tipo, o Monark, ele fala coisas e ele é punido por essas coisas. É a liberdade, né? Você faz uma coisa, mas você pode fazer tudo, mas você vai ser punido se você fizer tudo, entendeu? E é justamente o que ele fez. Ele falou: vocês estão citando muito o caso do Bigodinho, mas, cara, não teve só o caso do Bigodinho, teve muitas outras coisas. Teve racismo, teve zoofilia, teve um monte de porcaria que o Monark pegou, falou sobre, e eu não acho que isso seja nem um pouco proveitoso. Na verdade, tá um escalonamento de discurso cada vez pior, e ele tá fazendo isso, batendo de frente, até a hora que ele vai acabar sendo preso mesmo, eu acho. E vou ser sincero pra você, se o Monark tivesse, assim, há uns 30, 40 anos atrás, fazendo essas paradas, mano, ele não tinha chego nem 1% do que ele tá fazendo agora, entendeu? Não tinha chego nem 1%, já teriam tirado ele do servidor, sem dúvidas. E eu não tô dizendo que ele tem que ser tirado do servidor, muito pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para se expressar e fazer as suas próprias coisas, mas tem que entender que você vai ter restrição se você fizer alguma merda, inclusive sobre a questão do ANCAP, né, que eu até perguntei para os ANCAPs escreverem nos comentários o que eles acham desse tipo de situação. E respondendo a vocês, o que eu acho que seria correto nesse tipo de situação é que o Google ele tivesse as suas regras e pronto, o Google é de esquerda. Beleza, deixa o Google ser de esquerda, isso é decisão do Google. O Google faz o que ele quiser. Aí você tem uma plataforma concorrente ao Google, que é o Rumble, sei lá,
E essa plataforma é full de direita. E aí você que é de direita, você pode entrar na sua plataforma de direita, ficar lá e receber os seus dinheiros através dela, ou você vai para outra plataforma e fica nela fazendo as coisas que você quiser, entendeu? Então você pode fazer o que você quiser nesses aspectos. Só que o problema, né, é que quando a gente fala de empresa, de lucro e outras coisas mais, a gente vai pensar também no que está gerando receita. E o Monark, eu acho que, tipo assim, você deve pensar que o Monark ele perdeu o contrato dele da Rumble porque o governo estava enchendo o saco da Rumble. Mas a Rumble ela tem um problema com o governo em vários lugares e a Rumble bate de frente com esses governos em vários lugares. Por que ela não iria bater com o governo do Brasil? E principalmente, por que agora? Sendo que ela já estava batendo com o governo do Brasil por 2 anos, mais ou menos. Acontece que se não está sendo lucrativo esse contrato, e no caso do Monark, a Rumble servia como um negócio que ele postava e repostava no Google. Então o Google ainda era a receita principal dele, entendeu? Então o Monark fazia os vídeos, falava os absurdos na Rumble, porque ele podia, e esse vídeo era picotado e postado no Google. Então o que a Rumble estava fazendo era perder dinheiro, porque a Rumble estava recebendo todo o problema judicial que o Monark poderia causar, ela não estava recebendo tantos números, porque se você entrasse no Monark Talks, você ia ver que os vídeos não pegavam tanta visualização. Eu entrei diversas vezes e sempre era tipo 1.000, 2.000 visualizações, enquanto no TikTok e no YouTube tava com 500 milhões de visualizações o conteúdo. Aqui não, aqui na Rumble tava tipo 5.000, saca? Então não tava sendo um negócio monetário para eles. Na verdade, eles estavam sendo feitos de otários, essa é a realidade, porque eles estavam fazendo tudo pro Monark continuar produzindo, só que o Monark estava produzindo no YouTube ainda. Ele estava utilizando-se, né, desses canais dark para ganhar dinheiro ainda no YouTube. E quando o YouTube descobriu, ele baniu o Monark. Então, eu acho que faz bastante sentido a empresa pegar e falar: olha, você não está trazendo tanta receita pra gente, logo a gente vai cancelar aqui o contrato que a gente fez com você. E cancelar o contrato não necessariamente significa deletar o seu canal, né? Porque pelo que eu vi, é um bagulho que você pode criar conta a hora que você quiser. Então ele pode continuar falando, só que ele não vai receber por isso. E pelo que eu entendo desses canais, é que eles não querem pegar e falar só, eles querem receber dinheiro por causa disso, entendeu? Então eles falam coisas odiosas, mas eles querem receber dinheiro, eles querem que você doe, eles querem que você compre curso e outras coisas mais. E eu acho que é isso que pesou. E essa fala do Monark é absurda, mano. É absurda, absurda. Se eles fazerem uma comparação do que ele tá passando, perdeu o Google dele, sendo que ele pode criar outro a qualquer momento e fazer vários canais dark, e como que o Google vai provar? E ele tá comparando isso com os judeus na Segunda Guerra Mundial, que eram perseguidos e eles não podiam ter casa, outras coisas mais, sendo que, poxa, mas você acha que o Monark é tipo, é o coitadolândia, né? Pô, o Monark tá muito coitadolândia ultimamente, porque, pelo amor de Deus, com 75 mil reais, 75 mil reais é dinheiro que muitos brasileiros não vão ter durante a sua vida inteira. Você pode pensar nisso? Que o Monark ganha em um mês o que um brasileiro vai ganhar na vida inteira, ou pelo menos que 50% da população brasileira que é mais pobre vai ganhar na vida inteira, e ele tá se sentindo perseguido, como que será que tá a pessoa que tá lá, sei lá, morando num lugar pobre, sem saneamento, sem ter o que comer, sofrendo de doença, tipo, violência, outros problemas mais, não tendo governo pra cuidar, e o Monark, porque ele falou merda na internet, foi banido do Google, mas vai ganhar 75 mil reais, não, ele pode, sabe? Ele tá sendo perseguido. E isso é só um dos exemplos de como isso é bizarro, de como as pessoas defendem isso ainda. Então, assim, se você é ANCAP, você deveria pensar que quanto menos governo a gente tiver, e quanto menos o governo pegar e se influenciar na vida das outras pessoas, melhor vai ser, porque as pessoas vão poder se autorregrar. Só que você também tem que entender que essa autorregra também significa que as empresas vão poder tomar decisões de apagar pessoas a hora que elas quiserem, porque essas pessoas não são mais lucrativas para elas, vamos dizer assim, entendeu? E aí como você resolve isso? Você cria um governo, então, que vai pegar e regular isso, aí vai voltar para a mesma coisa no final das contas. Ou a gente vai ter vários concorrentes, porque atualmente no sistema corporativista que a gente vive, as empresas elas estão tão poderosas que elas têm mais poder do que governo às vezes. Então, de certa forma, talvez a gente não consiga nunca viver isso, porque as empresas estão se tornando, de certa forma, governos e mandando nos governos e tomando decisões para ficarem cada vez mais poderosas. Então, tem várias empresas dos Estados Unidos, 3 mais ricas aí, Amazon, Apple e Microsoft, essas 3 aqui. Essas 3 devem ser mais poderosas do que muitos países do mundo. Se eu não sei, vou falar merda aqui, mas se juntar Amazon com Apple e com Microsoft, eu tenho certeza que rende mais dinheiro do que o Brasil rende no ano inteiro. E é meio bizarro você parar pra pensar que 3 empresas têm mais poder do que um país inteiro com 200 milhões de pessoas. Mas é mais ou menos isso que acontece. E a gente segue, né, para aquele mundo distópico do Blade Runner, basicamente. A gente tá cada vez mais próximo disso.
E aí, outra coisa, né, também. Ah, mas eu quero que então as pessoas tenham liberdade de expressão. Mas aí você quer que as pessoas possam fazer o partido bigodista. E não só o partido bigodista, mas o partido comunista. Já tem o partido comunista, mas estou dando um exemplo. Vocês odeiam o comunismo, vocês odeiam o bigodismo, pelo menos vocês dizem, e esses dois também odeiam vocês, né? Então, você vai dar espaço e tem muito mais pessoas hoje, por exemplo, que seguem o comunismo do que seguem o ANCAP. Então, se você pega e libera tudo, que já é liberado, né? Tô dando um exemplo hipotético, e essas pessoas se unem e criam um poder para tirar vocês do poder, ela vai tirar com certeza absoluta, entendeu? Inclusive, essa é uma coisa que eu penso, sabe? Tipo, pro mundo ser ANCAP, de fato, teria que ser o mundo inteiro ANCAP automaticamente, ao mesmo tempo, porque, digamos que dissolve tudo, assim, um país. Esse país vira anarco, né? Esse país vai ser invadido por outros países, vai ser retalhado por outros países maiores e mais fortes. É meio óbvio que isso vai acontecer. Tanto que já aconteceu durante a Revolução Espanhola, tinha lá os caras anarquistas, aí chegou os bigodistas lá, bombardearam, tudo rolou uma merda generalizada lá. Então, tipo, você. Inclusive, tem também essa outra questão. Ah, digamos que tá, um país vira ANCAP, mas aí outros países que lutam por outras ideologias, elas não vão aceitar. Porque se você voltar no tempo, na época, por exemplo, que estava surgindo a Primeira República Francesa, a Europa inteira queria explodir a França, queria invadir a França, tomar conta, porque a França estava fazendo uma baita de uma revolução em relação ao governo. Antigamente tinha uma monarquia que mandava em tudo, era um cara lá que era Deus, basicamente. Inclusive muitos eram chamados de deuses mesmo. E aí, de repente, agora não tem mais isso. Agora é o voto para as pessoas, o Senado, outras coisas mais. E todo mundo ficou com medo. Pô, eles vão tomar o nosso poder, ou agora eles não têm poder, né? Porque agora que saiu o governo, aí vai ter guerra civil, outras coisas, e vários governos começaram a invadir ali, tomar conta da França, rolar treta. O Napoleão, bom, o Napoleão foi o cara lá que, pica grossa, destruiu tudo lá, quebrou todo mundo na porrada. E se não fosse pelo Napoleão, talvez a gente não tivesse uma república, porque a república poderia ter sido facilmente suprimida, se você for para pensar. Mas as guerras que o Napoleão fez, as mudanças que ele fez na Europa, se você for parar pra pensar, meio que definiram que aquele modelo de governo era um modelo melhor. Até porque, tipo assim, no absolutismo, você tem os soldados, mas os soldados eles lutam por quê? Entendeu? Na república, você luta pelo poder, porque você tem o poder também, entendeu? Então é muito mais fácil você pegar pros camponeses e outras coisas, fazer um mega exército insano, do que o governo do rei chegar lá e mandar as pessoas irem lutar. Ou as pessoas vão lutar com muito mais empenho, vamos dizer assim. Mas isso também é uma visão que eu tenho, tá? Não é pra você pegar e levar isso ao pé da letra, saca? Mas pra você entender mais ou menos como a história funciona. E se a gente tivesse hoje em dia uma mudança desse tipo, provavelmente teria algum tipo de treta ou outras coisas. E o pior, esse é o ponto que eu quero trazer aqui, que é o principal. Se você defende as ideias do monarca, você é ANCAP, você acredita que ele é tipo o rei dos ANCAP, assim como Paulo Cogos, que é monarquista e ANCAP, o monarca, ele não defende liberdade de expressão. O monarca, ele defende ditadura, onde as pessoas que fazem parte do grupo social dele, né, as pessoas que pensam como ele, que podem ser ou não a hegemonia na sociedade, têm o poder de dar suas opiniões, falar o que quiser, agir da forma que quiser, sem ter nenhuma restrição. Mas muitas vezes essas coisas é passando por cima da vida de outras pessoas, entendeu? É você pegando e falando sobre uma pessoa lá de cor e outras coisas mais, entendeu? Então, isso tudo pra você é uma piada, pra você é liberdade de expressão, mas você tá tirando a liberdade daquela pessoa. Você tá tirando a liberdade daquela outra pessoa existir, entendeu? Então isso é uma ditadura. A liberdade de expressão que o monarca prega, que é irrestrita, é uma ditadura, onde a liberdade de expressão é só pro grupo dele. Você tem que entender que a sociedade é feita de diversos grupos diferentes e cada grupo pensa de uma forma diferente. E aí a gente volta para aquela questão utópica do anarcocapitalismo. E como funcionaria então uma sociedade anarcocapitalista onde você tem diversas etnias diferentes, entendeu? Aqui no Brasil a gente tem um país que é bem plural e não tem muitas tretas étnicas, mas por exemplo, pensa no Kosovo ou algumas coisas assim, na Iugoslávia, que sempre tem treta étnica lá, porque um grupo e o outro, ou até mesmo os países árabes. Como iria funcionar isso? Se você for parar pra pensar, eles já vivem meio que numa sociedade ANCAP, de certa forma, né? E muita gente fala que isso é o feudalismo, né? Novo, o neofeudalismo, porque no feudalismo você era propriedade do seu senhor de estado, e agora você vai ser propriedade das empresas, de certa forma, que são as empresas que vão mandar nessa parada, né? Vão ser o poder regulatório, né? Você vai ter uma empresa de segurança que mantém a segurança naquela comunidade, que vai ter aquelas regras. E aí volta a questão do Google, né? Ah, então beleza, do Google eu não posso falar tal coisa, mas aquele lugar eu posso, então eu vou para lá, certo? Mas não é bem assim que a gente tá vendo, né? E, bom, essa comparação é esdrúxula. Mas enfim, eu acabei me estendendo demais esse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.